Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Luiz Eduardo, sou auditor fiscal do Estado de São Paulo, sou coach também em estratégia concursos, trabalho lá preparando candidatos para os seus concursos, para suas provas, otimizando técnicas de estudo, fazendo planejamento, enfim, ajeitando a rotina. E essa minha ideia de trabalhar como coach veio porque eu gosto de fazer isso, claro. Também recebi um convite do Estratégia para trabalhar dessa forma, já estou há 2 anos trabalhando e eu me lembro de quando eu estava lá atrás, começando a estudar para concurso, porque quando eu comecei a estudar não foi necessariamente naquele momento que eu comecei a me planejar. Uma vez eu percebi, eu estava estudando numa biblioteca, eu saí do meu trabalho e ia direto para essa biblioteca, era lá no Rio de Janeiro, na Faculdade de Estácio de Sá, no edifício Menezes Cortes. No último andar ficava a biblioteca, no 15º andar, e o espaço da cantina, ele era bem bacana, eu gostava de estudar lá por causa disso, porque ele era aberto, não tinha teto, então eu gostava de dar umas parecidas lá. E todo dia, às 8 horas da noite, eu ia lá para tomar meu café, dar umas parecidas, pensar um pouco na vida, tirar um pouco o concurso público da cabeça, né? Na época eu não estudava com nenhum amigo, não tinha ninguém para ficar trocando uma ideia assim e dar umas parecidas. Então, o que eu me lembro é que quando eu estava lá pensando, tomando meu café, começava a pensar na minha vida, ficava olhando lá o céu, dando umas parecidas, e quando eu me vi eu estava de novo pensando no concurso público, pensando se eu seria capaz de ser aprovado ou não, se a forma que eu estava estudando estava correta ou não, e ao mesmo tempo eu não conhecia ninguém que tinha sido aprovado no concurso que eu queria, que era a área fiscal, o concurso de auditor fiscal. Eu não conhecia ninguém para me dizer: Luiz, você está no caminho certo, agora é só continuar fazendo isso aí, dar andamento. Então, assim, sempre me gerou muita dúvida, e talvez é isso que você sinta também enquanto você esteja se preparando. E hoje aqui eu vou te dar uma dica, na verdade, que foi uma forma de pensar que eu passei a adotar e que me deu mais segurança, me deixou mais motivado, ao mesmo tempo menos ansioso. O que aconteceu? Eu comecei a perceber que para eu ser aprovado, para no dia da prova eu estar bem, para eu ser aprovado, eu teria que estar no dia da prova, quando o fiscal de prova entregasse a prova na minha mão, eu teria que ter um determinado conjunto de conhecimentos e habilidades ali para poder garantir a minha aprovação, né? Ou seja, eu deveria estar num ponto ótimo, meu cérebro tinha que estar num ponto ótimo, com os conhecimentos corretos, tudo na medida, não poderia ser nada muito além, porque se fosse alguma coisa além numa disciplina, eu teria que ter tirado tempo de outra para poder fazer aquilo. Então teria que ser tudo bem balanceado para o foco que eu queria, para a prova que eu queria. Então quando eu comecei a pensar dessa forma, mudou um pouco a forma como eu estava estudando. O que eu estava fazendo? Eu olhei na internet qual era o material de cada disciplina, as sugestões, e comecei a tocar lá. Escolhi 4 disciplinas e comecei a tocar em frente, e eu percebi que eu não tinha uma definição clara de quando eu iria conseguir inserir mais disciplinas na minha rotina de estudo, quando eu ia conseguir estar aprovado, daqui a 3 meses como eu estaria naquela disciplina de Direito Constitucional, como eu estaria em Contabilidade. Então, com base nisso, eu adotei essa forma de pensar. Eu falei: peraí, como eu tenho que estar no dia da prova, né? Então eu comecei a perceber, eu fiz primeiro uma análise, é importante que você faça isso, uma análise sobre o cargo que você quer, o concurso que você quer. Essa análise você vai olhar nos sites de cursos preparatórios para ver as dicas que os professores dão. Eu olhava muito depoimentos de aprovados nos cargos que eu queria, né, que eram os concursos da área fiscal, para ver o que eles tinham feito na tentativa de identificar algum padrão ali durante a preparação deles, e de repente até de achar algum aprovado que tivesse uma rotina parecida com a minha, as mesmas características que eu, as mesmas dificuldades, e é isso que eu te sugiro fazer também. Então depois de você fez essa análise, essa pesquisa, você identificou como esse pessoal estava no dia da prova, e geralmente no depoimento desses aprovados eles vão dizer para você o que eles fizeram. Então eu comecei a projetar isso para mim. Eu falei: peraí, então por exemplo, contabilidade é uma disciplina que eu tinha que estar muito forte no dia da prova. E não só sabendo muito bem a teoria, mas tinha que estar resolvendo as questões de forma rápida. Então eu parei e pensei, falei: peraí, eu vou pesquisar o que é importante para que em contabilidade eu esteja dessa forma. Já por outro lado, o direito civil, por exemplo, é uma disciplina que não é tão importante para a área fiscal, mas ao mesmo tempo é uma disciplina grande, e pelo menos o concurso que eu queria fazer, que era o de fiscal do Estado de São Paulo, o direito civil acho que tinha peso 2,3%, se eu não me engano. Então, aí é aquilo. Então, como balancear, como achar esse custo-benefício? Eu vi depoimentos aprovados, vi a técnica que eles utilizaram, e a partir daquilo eu projetei o meu estudo. Então eu fiz o seguinte: eu defini lá as aulas que eu ia estudar de direito civil, que abrangesse a maior quantidade de questões, né, que eu tivesse a maior probabilidade de acertos, e fui fazendo assim o meu planejamento. Então fui estabelecendo como eu deveria estar preparado no dia da prova. E uma vez que eu consegui definir isso, que foi a partir desse planejamento que eu fiz, com base no meu concurso, eu peguei toda essa etapa até lá, até eu atingir como eu queria estar até lá, e dividi em pequenas metas. Então, para te dar um exemplo novamente, contabilidade,
como eu identifiquei que eu tinha que estar muito bem preparado naquela disciplina, tinha que estar com um nível de acertos muito alto, então eu peguei aquele material de estudo que eu tinha e dividi em pequenas metas. Então, primeira meta, aprender a contabilidade introdutória, que vai até certo determinado ponto do meu livro. Beleza, essa vai ser minha primeira meta. Junto com essa primeira meta, eu também estabeleci uma primeira meta de direito constitucional, de direito tributário. Então, eu estabeleci lá essa primeira meta. Então, de imediato, aquilo era a minha obrigação e não mais ser aprovado no concurso. Porque aquele planejamento que eu fiz, eu sabia que se eu fosse executando aquelas primeiras metas com frequência, com regularidade, automaticamente aquilo me levaria a ter um objetivo final, tá? Então, eu fui me programando dessa forma e me baseei muito numa vez que eu vi, eu não lembro o nome do atleta, mas era um ultramaratonista, um ultra-atleta, e ele correu uma maratona, se eu não me engano, foi no deserto do Saara, e é o equivalente, foram 6 dias de prova e cada dia era o equivalente a correr 2 maratonas inteiras, né? Cerca de 80 km por dia. E esse atleta, ele dizia o seguinte, ele nunca pensava na prova inteira, ele nunca pensava que ele teria que correr não sei quantos mil quilômetros até concluir aquela prova. Ele falou que o pensamento dele não ia além de 15 minutos de corrida. Então ele corria 15 minutos, parava, bebia uma água, dava uma descansada e mais 15 minutos de corrida. E ele falou que foi a estratégia dele que levou ele até atingir o objetivo final dele. Então, depois eu coloco o nome desse atleta aqui no canto para vocês pesquisarem, a história dele é muito bacana. Mas, então eu pensei nisso. Então, a partir do momento que eu tracei uma estratégia, uma meta pequena em contabilidade, constitucional, que foram as disciplinas que eu comecei estudando, eu me importei só com aquilo, só em finalizar aquela meta bem, atingindo o que eu queria atingir, que era compreender bem, fazer bem os exercícios, ter determinado tipo de acerto nos exercícios e me comprometi apenas com aquilo. E eu reparei, pessoal, que aquilo ali me ajudou muito a ter mais motivação, mais foco, mais clareza do que eu precisava estudar, porque estava na minha frente o que eu precisava estudar, né? Imagina, se você inicia um dia, você chega no seu trabalho e o teu chefe te passa um monte de coisas para você fazer. Aquilo te deixa meio perdido, você demora a iniciar e começar a estudar. Então, se uma pessoa pega o teu chefe e te dá só uma determinada tarefa, é bem mais fácil, porque você sabe que é só iniciar, então a barreira é menor. Isso ao mesmo tempo me deixou menos ansioso para estudar para concurso, porque eu ia de pequenas em pequenas metas e aquilo automaticamente ia me levando até o meu objetivo final, que era ser aprovado, né? Então, pessoal, essa é a minha dica de hoje. Primeiro, então, resumindo, pesquise sobre o seu cargo, sobre o seu objetivo, com depoimentos de aprovados, com dicas de concurso. O Estratégia Concurso dá muitas dicas, todo dia tem um aulão lá no site dando dicas de preparação. Além disso, pesquise sobre depoimentos de aprovados na área que você quer. De repente você identifica um padrão ali que você pode incorporar, né, algum hábito que aquela pessoa tinha que pode servir para o seu aprendizado. Terceira etapa, faça o seu planejamento, né? Pegue aquela quantidade de informações, planeje, divida em pequenas metas e aí sim, se comprometa com essas pequenas metas. Se comprometendo com essas pequenas metas, você vai ver uma coisa que é muito boa, que você não vai conseguir obter se você ficar só pensando no seu objetivo final, que é o seguinte: você vai ter uma sensação de dever cumprido, tá? Porque quando você termina uma meta de curto prazo, você vê que aquilo ali te dá uma sensação muito boa. Até o que eu vejo os alunos do coaching, eu trabalho com eles com metas semanais ou quinzenais, e quando eles concluem aquela meta, eles me mandam mensagem no WhatsApp aqui: pô, Luiz, eu consegui concluir a meta, show de bola, muito obrigado e tal. Eu sinto que eles tiveram uma sensação de ter cumprido, e isso acaba te impulsionando, te deixa mais motivado para seguir em frente, tá? Então, pessoal, essa é a dica de hoje que eu queria te passar aí. Bons estudos e continue me acompanhando aí. Valeu, um grande abraço.